Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. A fome castiga Israel. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Yahvé, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. 2. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus, e os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. 3. Davi indagou os gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Yahvé? Os gibeonitas responderam, 2 pontos. Não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu vos compreendo o que disserdes. Eu vô-lo farei. 5. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. 6. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executemos perante Yahvé, na cidade de Gibeá de Saul, no alto de monte, no monte de Yahvé. Versículo 5. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. 6. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executemos perante Yahvé na cidade de Gibeá de Saul, no alto, no monte de Yahvé. 7. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Yahvé, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. 8. Todavia o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai e Meolá. 9. E entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte, diante de Yahvé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rizpa bate Aiá, Rispa, filho de Aiá, tomou um pano grosseiro e o estendeu sobre si, como abrigo no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia, e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. 11. Quando Davi tomou conhecimento de que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, versículo 12, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos representantes dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. 13. Davi tirou dali os ossos de Saul e os do seu filho Jonatas, e os juntou aos dos que tinham sido enforcados.
14. Então sepultaram os ossos de Saul, os de seu filho Jonatas e os dos que tinham sido executados na terra de Benjamim em Selá, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade. E depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Luta contra os filisteus. Versículo 15. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Versículo 16. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi, de Nove, Isbi Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso ele estava armado com uma grande espada nova. 17. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. 18. Mais tarde ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, na cidade de Usate, matou também um gigante, filho de Rafa, chamado Safi. Versículo 19. Ainda em Gobe, noutro embate contra os filisteus, Elanã, filho de Jaré-Oreguim, Tecelão Jair, de Belém, matou Lame, o irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. 20. Houve ainda outra batalha em Gate, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo. 21. Certo dia ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. 22. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa, em Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Veja só aqui no comentário aqui, veja só, a seção bíblica que de 21:1, ou seja, capítulo 21, versículo 21, até o capítulo 24, versículo 25, forma uma espécie de apêndice de 1º e 2º Samuel e compõe-se de eventos históricos e complementos poéticos, abre parênteses, sem preocupação com a cronologia dos fatos, mas priorizando o quê? Priorizando a transmissão da sua mensagem intrínseca. Fecha parênteses. Eu estou lendo o que o comentarista escreveu aqui nessa Bíblia de Estudo. O trecho de 21:1 ao 14, por exemplo, deve ser considerado cronologicamente antes do capítulo 9. No Antigo Testamento, o pecado era sempre vingado, de acordo com a Torá, lei. Êxodo 25, versículo 5. Senão na própria pessoa, com certeza na sua descendência. Os gibeonitas eram heveus e não amorreus. Versículo 2. Josué 11:19. Contudo, o nome, entre aspas, amorreu, era atribuído genericamente a todo antigo habitante de Canaã. O nome amorreu era atribuído de forma genérica a todo antigo habitante de Canaã. O enforcamento era um iaca, entre aspas, castigo em hebraico. Iaca. Previsto somente para os traidores e apóstatas, Números 25, versículo 4, e não se aplicava propriamente aos descendentes de Saul. Entretanto, os gibeonitas, pessoas de uma cultura ardilosa, já haviam enganado Israel uma vez. Josué
9, 3 ao 15. E não seria de estranhar uma repetição dessa atitude se Davi tivesse consultado somente a Deus e não aos gibeonitas. A resposta teria sido mais sábia e construtiva, versículos 3 e 4.